amor que atravessa os séculos, o sacrifício de Cristo que nos purifica no seu sangue, a liberdade que desfrutamos por deixarmos de ser escravos do pecado, a nossa comunhão que é fruto do amor proporcionado por Cristo na cruz, o amor que experimentamos e repartimos, a graça e o amor constrangedor de Deus. Por isso podemos nos alegrar independente das circunstâncias, podemos nos alegrar em Cristo, sabendo que temos um Salvador que reina e é vivo. Além disso, podemos ainda confiar que Ele vive, como eu disse, meu Redentor vive, e assim como Ele ressurgiremos, estaremos com Ele na glória. Jesus Cristo é um nome maravilhoso, é um nome que é inigualável, é poderoso, é o nome sobre todo nome. Não há salvação em nenhum outro nome, está escrito em Atos 4,12. Ele que era no início, era a palavra, deixou o céu para buscar cada um de nós, venceu a morte, rompeu o véu da separação do homem com Deus, ressuscitou e vivo está. Podemos glorificar o nome desse Deus maravilhoso. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revela.
Poderoso esse nome, glória a Deus. Vivemos nesse mundo, mas agora como estrangeiros, porque sabemos que há um lugar preparado para nós, um lugar que nos espera. Por isso é importante que nos desprendamos, das coisas do mundo e que vivamos para a eternidade. Já a eternidade é a partir de agora, a partir do momento que nós somos salvos em Cristo, já somos eternos, estaremos com Ele na glória. Amém. Ele virá no piscar de olhar para buscar a sua igreja, e com Ele estaremos e não haverá trevas, não haverá tristeza ou dor. Cantaremos com os anjos que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cordeiro que se entregou e é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade por todo sempre. Amém. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu.
Senhor, com a certeza aquele que venceu a morte, aquele que era a palavra desde o princípio, aquele que diz que se o Pai nos envia a Ele, ninguém pode arrebatar da mão dele. Esse é Jesus que nós cremos, esse é o Jesus poderoso, o Jesus humilde, o Jesus que negou a sua glória, mas que não perdeu a sua glória. Ele é glorificado, Ele é adorado nos céus, e nós já o adoramos desde agora. Estaremos com toda a língua, raça e nação diante dele, o adorando, dizendo que Ele é o Cordeiro que venceu, que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade pelos séculos e séculos. Nós te bendizemos, Senhor. Recebe, Senhor, nossa adoração, Senhor, nosso louvor. Queremos engrandecer o Teu nome, apesar de sermos falhos, de sermos pecadores, miseráveis. Rogamos a Ti, Senhor, que receba esse louvor, que chegue ao Teu trono como um aroma suave, e que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, receba a nossa vida nesse dia, fale o nosso coração, mude o nosso ser, Senhor, arranca de nós aquilo que não Te agrada, nos faça segundo a Tua imagem, Senhor. Abençoa, Senhor, a pregação de hoje, nós possamos ouvir a Tua palavra e colocar em prática nas nossas vidas. Nós Te glorificamos, Te agradecemos, Te bendizemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia a todos, graças a Deus, Senhor Jesus. Mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas a todos os irmãos, aos que nos visitam nessa manhã, nos dá alegria da sua presença, de estar celebrando o Senhor Jesus conosco, a nossa rocha, a nossa firme promessa. Começar o ano na casa do Senhor, começar o ano lembrando das promessas verdadeiras, e as que temos como segurança para a nossa vida, é muito bom. Convido você a, logo após o culto, ao longo do dia de hoje, refletir na devocional, no nosso boletim foi enviado os nossos contatos, que vai estar sendo também divulgado nas redes sociais ao longo da semana. Mas gostaria de destacar o trecho dessa devocional em que nosso pastor escreveu colocando quais são as expectativas para o nosso ano, né? Muitas pessoas têm muitas metas, muitas resoluções, e a pergunta que é feita é: e se eu dissesse para você que aí está a fonte das nossas frustrações? Estamos projetando o futuro a partir de prognósticos que poderão ou não se concretizar, mas nós que cremos em Cristo Jesus temos promessas firmes nas quais basear a nossa vida e as nossas esperanças, muito mais do que no acaso, sabendo se vai ou não dar certo. Então, ao longo desse mês, vamos estar meditando nessas promessas firmes, como já cantamos nessa manhã, e reafirmando a nossa segurança no Senhor. É um ano que promete ser tão difícil quanto os outros, porque nada é novo debaixo do sol, né? E a coisa tende a piorar pelas profecias da palavra de Deus, nós temos visto isso. Mas, da mesma forma, o nosso Deus permanece imutável, e a sua graça que tem nos sustentado até aqui também é nos sustentar. Então, vamos estar refletindo e meditando ao longo desse mês nesse tema. Quero aproveitar então para mais uma vez encorajar os irmãos nos engajamentos nas redes sociais, nesses vídeos que estão sendo publicados no YouTube, mas também as devocionais no Instagram, alguns vídeos menores, vocês possam estar compartilhando lá, compartilhando com seus contatos, né, marcando lá o link da igreja, isso ajuda a dar movimentação, e a própria rede social trabalha por nós. Né? A gente pede engajamento não só para ter alguma coisa lá, mas porque quanto mais a gente mexe e movimenta, mais a própria rede social nos ajuda e trabalha a nosso favor, para que a palavra de Deus alcance outras vidas também. E por fim, queridos, hoje é o dia 2, mas temos aí daqui a 2 semanas uma grande missão lá em São Francisco do Sul, se assim o Senhor nos permitir. Estamos chegando na reta final dos preparativos, estejam orando por esse impacto missionário que vai acontecer lá, a partir do dia 16, 17 e diante. Tem muita coisa para ser preparada, para ainda ser providenciada. Nós organizados com a sua equipe estão lá trabalhando, precisando das nossas orações também, dos nossos recursos em geral, né? Mão de obra, financeiro, mas também suporte espiritual, que a gente sabe que é um trabalho que espiritualmente vai sofrer muitos ataques, a gente precisa estar se preparando para ele desde já. E nós queremos colaborar com esse trabalho também com as caixinhas da alegria, isso tudo a gente está falando aqui, né? Então, se você puder e quiser contribuir com presente para que a gente possa estar distribuindo para as crianças durante esses dias lá,
Então você prepara uma caixinha, enfeita ela, coloca seu presente lá, não precisa ser novo, mas ao menos em bom estado de conservação. E aí no final, quando você embrulhar, você coloca uma etiquetinha no final, se é para menino, se é para menina, só identifica, né, para quem que é, e a idade média, né, da criança pode usar aquele brinquedo. Então você traz para a igreja e a gente, quando for a equipe que está preparada para ir, a gente leva todas essas caixinhas para lá. Algumas já estão chegando, né, o projeto lá já recebeu algumas caixinhas, já começam a ser enviadas, a gente quer levar também a nossa contribuição para esse projeto também envolvendo as caixinhas da alegria. Então qualquer dúvida você me procura no privado, a gente vai providenciando, se você não tiver as caixas, né, a gente dá um jeito de conseguir, você traz e a gente vai se ajudando, vai organizando aqui. O prazo até dia 16, tá, irmãos? Porque dia 17 já começa o projeto e a equipe vai e leva as caixinhas junto. Então nas próximas 2 semanas vai estar nos mobilizando aí em prol disso. Tá bom? Amém? Vamos lá, vamos contribuir para a glória de Deus. Deus abençoe a todos e agora vamos seguir para a mensagem dessa manhã. Você recebeu a devocional já nesta manhã e, como bem colocou o Francinaldo, há uma afirmação de que realmente onde nós colocarmos, fincarmos nossas esperanças, é a partir daí que nós teremos paz e tranquilidade durante todo o ano. Se nossa esperança, se a nossa expectativa de alegria está posta em prognósticos humanos, naquilo que a gente acha que pode ou não acontecer, realmente, haverá incertezas, haverá insegurança e passaremos um ano como outro qualquer. Ano de frustrações, de desapontamentos e pior, de uma eternidade distante daquilo que Deus prometeu para cada um de nós. O desafio dessa série é trazer de volta à nossa memória as promessas que o Senhor já fez, aquilo que Ele já prometeu, aquilo que Ele já garantiu, aquilo que já está revelado na Sua palavra e aquilo que nós estamos sempre em contato, não aquilo que o mundo projeta, que o mundo coloca como expectativa de alegria, de felicidade, pois é falso, é passageiro, é incerto e não tem condições de nos manter seguros e de manter o nosso coração firme nas promessas. Somente as promessas do Senhor. E nós vamos começar com a primeira mensagem dessa série falando sobre a promessa das promessas. Porque qualquer outra promessa que você quer ter acesso, vida de Deus, você primeiro precisa se apropriar da grande promessa que Ele fez e que Ele já cumpriu, que Ele já trouxe. Não é mais uma esperança, não é mais uma expectativa, e sim uma certeza. Eu convido a você a abrir o livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículos 1 e 2. Mais de 5 séculos antes do cumprimento da promessa da vinda de Jesus, Deus já tinha usado Isaías, que é um dos profetas considerados messiânicos, ou seja, que trazia uma profecia que apontava para Cristo Jesus. E ele, no versículo 1, ele então, usado por Deus, trazendo a palavra de Deus, falou: não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto,
São as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso Ele não lhes dará ouvidos. Depois nós vamos avançar um pouquinho mais, mas para você entender o contexto dessa profecia, o povo de Israel já estava há um bom tempo se afastando de Deus, fazendo escolhas ruins. Pecado é isso. Pecar é fazer escolhas ruins. E a gente faz escolhas ruins quando as nossas escolhas estão desconectadas, desalinhadas com a vontade de Deus, com aquilo que Deus já revelou para a nossa vida. Pecado não é um pacote de coisas boas e prazerosas que Deus colocou numa caixinha e por maldade não quer que venhamos sentir prazer, e Ele fala: você não pode encostar nisso aqui, você não pode fazer isso. Não! Pecado é toda atitude autodestrutiva. Pecado mata, pecado destrói. O pecado nos separa daquele, o único que pode nos proteger, nos guardar, proteger nossa mente, nossa alma, nos trazer paz, encher o nosso coração de gozo. Isso que o mundo revela, essa falsa alegria que o mundo oferece, na verdade é o pecado embrulhado com um papel bonito, com uma fita bonita, tentando enganar a você para te destruir, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não mostra a coisa como ela é, ele engana, ele falseia, ele mostra de uma forma que você talvez comece a negociar, talvez um pouquinho ali, talvez um pouquinho aqui, sendo um pouquinho ali, vou aqui, mas não vou tanto, e aí daqui a pouco você está enredado. E assim aconteceu com o povo. O povo andava distante, cada vez mais distante, e cada vez mais distante. E este rei da época aqui de Isaías, Manassés, foi um reino que foi um desastre, foi afastando cada vez mais o povo de Deus, muito diferente de Davi. Então havia o povo tinha a sua moral deteriorada, uma destruição não só moral, mas também social, ética, religiosa, estava tudo corrompido. Esse era o contexto. E o povo se sentia abandonado por Deus, porque eles estavam sentindo o peso do pecado, o peso das escolhas ruins, e não o peso da mão de Deus, já julgando, mas sim permitindo que eles sentissem a dor do pecado, para que através dessa disciplina, que é uma correção do Pai que ama, pudessem voltar para Deus. Mas eles reclamavam, achavam que Deus havia abandonado. E quantas vezes hoje a gente escuta isso no mundo? Quando as coisas estão bem, né? Quando as coisas vão caminhando da forma que você vai nadando de braçada em direção ao pecado, vai tudo bem. Mas quando começa a apertar, você fala: cadê Deus? Onde está Deus? Eu me lembro que na minha adolescência, eu já, com a graça de Deus, já estava caminhando nos caminhos do Senhor, com a graça dele, porque se não fosse o Senhor me resgatar desde a minha infância, eu não sei o que seria de mim. E eu já estava na minha adolescência, frequentava a igreja, ia para a igreja, estava envolvido, e eu tinha um amigo de infância, que eu gostava muito dele, mas éramos muito amigos. E eu estava vendo que aquilo era uma coisa muito boa, andar nos caminhos do Senhor. Mesmo na adolescência eu não sabia explicar, mas eu encontrava paz, eu encontrava alegria, eu era cercado de amor na igreja, aquilo era bom e eu queria dividir. Eu convidei o meu amigo Jorginho para começar a frequentar comigo, e ele foi comigo, ele gostou, e ele começou a caminhar comigo. E nós tínhamos ali uns 14, 15 anos, e de um domingo para outro ele parou de ir à igreja comigo. E eu fui saber que foi a mãe dele que falou assim: não, eu não quero meu filho na igreja. Esse negócio de igreja não é para o meu filho, não quero que ele se perca. E ele não pôde mais ir para a igreja comigo. Aos 15 anos, um ano depois, Jorginho já era pai, adolescente.
havia engravidado uma adolescente também. E já não tinha como manter a sua vida, era um menino bom, de boa índole, boa família. Começou então a traficar. E aos 19 anos, o meu amigo Jorginho morreu com um tiro na cabeça. E eu me lembro como se fosse hoje, a mãe dele gritando na porta da minha casa: onde está esse Deus agora? Cadê esse Deus? E eu pequeno ali, a vontade era levantar: onde está Deus quando você tirou seu filho das mãos dele? E o povo estava assim: onde está Deus? Quando na verdade o problema são as escolhas ruins que nós fazemos, que vai nos afastando de Deus. Mas Deus, Ele continua o mesmo, Ele não muda. Nós somos infiéis e Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. O seu amor não cessa, Ele continua. É isso que Isaías está falando. Não, o braço do Senhor não está encolhido. A ideia aqui é dizer que Deus não está assim, ó, de braços cruzados, olhando o mundo caído, o mundo se destruindo e não fazendo nada. Pelo contrário, a mão dele forte, poderosa, a mão de salvação está pronta ainda, ágil para resgatar, para trazer salvação. A palavra salvação quer dizer reconexão, é tirar aquela posição que nós tínhamos de rompidos de Deus, afastados de Deus, e de novo nos trazer a reconciliação. Deus ainda está com seus braços estendidos para isso hoje. O braço do Senhor, o forte braço do Senhor, ainda não está se levantando para julgar a humanidade, ainda é tempo de salvação. O juízo vai chegar, a ira do Senhor será derramada sobre a cabeça de todos aqueles que rejeitaram o seu Filho amado, que deu a sua vida na cruz. Mas agora não, o braço está estendido para salvação, para reconectar, para trazer de volta, para reconciliação, assim também como seus ouvidos não estão tapados, para ouvir a voz daquele que se rende, daquele que definitivamente, de uma vez por toda, declara Jesus não somente como seu Salvador, mas como o Senhor da sua vida, como aquele que vai dar direção, como aquele que vai dizer o caminho certo, para aquele que vai dizer quais são as escolhas que vão te levar à vida, aquele que você vai amar, e só o nosso amor só é aprovado, o nosso amor por Deus só é sincero se há obediência. Não, o braço dele não está cruzado, está estendido, os seus ouvidos estão sensíveis, assim como o braço traz a ideia de salvação, os ouvidos dão a ideia de relacionamento. Ele está pronto para nos ouvir, Ele quer nos ouvir, na verdade Ele deseja nos ouvir, Ele nos criou para este relacionamento, Ele nos criou para esta vida de comunhão, de diálogo, de conversa diária, de caminhada, de ouvir, de nós podemos falar com Ele. Este Deus que o mundo olha e acha que é um Deus tenebroso, distante, sentado num trono de braço cruzado, não, é um Pai amoroso, de braços estendidos e de ouvidos atentos para ouvir o clamor de todos aqueles que se rendem diante dele. Lembra da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é o reflexo, é a história que resume tudo. Aquele filho que antes foi criado na casa do pai, e todo ser humano vem do pai, todo ser humano é criado por Deus, todo ser humano veio à existência porque Deus o escolheu na minha existência e Deus o amou, mas resolveu um dia olhar para Deus, reconhecer que havia um Deus, mas falou assim: o meu Deus sou eu, o meu caminho quem faz sou eu. Não tem uma música que fala assim: a minha história sou eu que escrevo. Sabe o que é isso? É você fazer o que Adão fez. Eu não quero isso que Deus está me oferecendo, este maravilhoso ambiente, essa atmosfera de amor e paz,
eu rejeito para fazer o meu próprio caminho. E o homem então se afasta de Deus deliberadamente, foi uma escolha do homem. E distante de Deus vai embora, é afastado de Deus. Mas ele então conhece os espinhos, os abrolhos, os carros da vida, e sofre, e Deus deixa sofrer, porque o sofrimento deste mundo ainda é o amor de Deus. Porque Deus, se Deus não amasse, Deus deixava a gente ter sucesso no pecado. E se o mundo sofre, é porque Deus está sacudindo, Deus está chamando a atenção, Deus está chamando de volta. E quando aquele menino reconheceu que tinha se afastado do pai, ele voltou. Ele voltou humilde, reconhecendo que não era digno. Lembra que o Rafa pregou na semana passada? Que a nossa maior dignidade é reconhecer que não somos dignos. Então aquele homem voltou para o pai, com a cabeça baixa, reconhecendo que era pecador. E o que o pai fez? Realmente, você vai aí, vai cuidar agora dos porcos, porque é isso que você merece dar. O pai estendeu os braços, porque os braços do Senhor não estão nunca encolhidos para salvar. E recebeu aquele menino, e trocou sua roupa, e trocou suas sandálias, deu sandálias de filho, e deu o anel de novo, restaurou a vida dele. Essa é a salvação. O problema não está em Deus. Versículo 12, o problema está em nós. No entanto, este no entanto nos trouxe a desgraça. Este no entanto é o no entanto do jardim, capítulo 13, Gênesis. Este no entanto é a escolha ruim que você faz no dia a dia. No entanto, apesar da mão do Senhor estar estendida, apesar dos seus ouvidos ainda estar sensível à sua voz, no entanto, as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados, as escolhas ruins que você faz, nublam e escondem de vós a face do Senhor, e por isso Ele não pode te ouvir. A quem fala que Deus pode todas as coisas, tem uma coisa que Deus não pode. Deus não pode salvar um pecador que não quer ser salvo, que não quer se render, que mantém seu coração obstinado no pecado, que continua pecando por escolha, porque este pecado é imperdoável, porque ele blasfema contra o próprio Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, que convence o homem que este pecado é a nossa marca maldita, mas que fala que há uma justiça, que há uma salvação, que o justo juiz trouxe no Filho Jesus, tornou o Filho Jesus justo, bendito, tornou ele maldito para nos dar salvação. Mas também fala, se você que é pecador não receber essa justiça, no final, após a morte, haverá juízo. E o homem fala, é isso aí, tudo bem, vou seguir por onde eu estou seguindo. E Deus não pode salvar esse coração. Então aí a partir deste versículo 3 até o versículo 7, Isaías vai destrinchando, vai detalhando esse pecado. E do 3 ao 7 vai mostrando aquela pessoa que realmente fez uma escolha de abandonar a Deus, de andar pelos seus próprios caminhos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade e culpa, os vossos lábios falam mentira, a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque direção, nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam os seus argumentos em falatórios vazios e mentiras. Concebem maldade e geram mais iniquidade. Há uma argumentação, há toda uma filosofia humanista, onde coloca o homem no centro de todas as coisas e despreza o senhorio de Deus. E vão andando e cada vez mais se afastando de Deus. Versículo 5, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha, ou seja, o próprio fruto da sua vida é a própria serpente, é maldade gerando maldade. E a teia que poderia ser gerada para fazer a seda,
para cobrir a nossa vergonha e pecado, é usada para empreitar o inimigo e prender o inimigo. É maldade em cima de maldade. As teias não servem, versículo 6, para a confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são malignas, tão somente atos de violência procedem de suas mãos. E você assiste às vezes um documentário ou uma reportagem e você vê a maldade no mundo e às vezes a pergunta: onde está Deus? É o próprio homem que produz essa maldade. É o próprio homem que choca ovos de serpente, que tece teia de aranha para fazer a maldade contra o próprio homem. O homem não é vítima do pecado, o homem é o algoz. O homem que produz a própria maldade. Deus criou um universo perfeito, nos colocou numa atmosfera protegida do seu amor, com o seu amor. Fomos nós que fizemos as escolhas, fomos nós que o abandonamos. E você pode até pensar: mas eu não sou assim, eu até caminho, eu até procuro fazer as coisas certas, eu até me esforço. Olha o versículo 8: ninguém conhece o caminho da paz. Não existe justiça em suas intenções e práticas. Lá no fundo do coração, qualquer esforço nosso é movido por um combustível que produz para nós mesmos honra e glória, que alimenta o nosso ego. Eles transformaram todo o direito em caminhos tortuosos. Quem anda por ele jamais verá a paz. Por esta razão, a justiça está muito longe de nós, e a retidão não consegue nos alcançar. Buscamos e procuramos por ela, mas tudo são treva. Ansiamos encontrar a claridade, mas caminhamos sob densas sombras. Olha para o mundo, olha a miríade de religiões que existe no mundo, para todo gosto. O homem buscando a Deus, mas a partir do seu próprio caminho. Buscando a Deus no discurso, mas no coração está buscando a sua própria honra, a sua própria glória, o seu próprio benefício. Qualquer religião, toda religião é essa tentativa de buscar o caminho da paz, mas ninguém consegue encontrar, porque o problema não está na religião, o problema está em nós, no nosso coração. Deus entregou para Moisés a religião perfeita. E Deus falou: se vocês cumprirem toda a minha lei, vocês serão perfeitos, estarão comigo para sempre. E quem conseguiu cumprir a lei de Deus? Nenhum sequer. Versículo 10: como aqueles que não podem enxergar, andamos tateando o muro, apalpamos como os cegos buscam o caminho. Mesmo sob a luz do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos mais que fracos, estamos como mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pomba, aplicamos todo o nosso esforço na busca da justiça e alcançamos nada. Procuramos desesperadamente o livramento, mas este se distancia cada vez mais. Se na primeira lista são aqueles pervertidos, aqueles que já estão envoltos no pecado, aqueles que já estão em trevas e gostam de estar assim, na outra lista são aqueles que se esforçam tentando fugir dessa maldição, mas se esforçam a partir da sua própria dignidade, tentam encontrar dentro do seu coração algo que possa torná-lo digno, mas nada é suficiente. Pega aí a pessoa mais admirável do mundo, falhou, pecou em algum momento e foi reprovada, versículo 12. E tudo isto acontece porque são numerosas as nossas transgressões diante da tua face, e os nossos pecados gritam contra nós. Em verdade, nossos erros e maldade estão sempre em nossos corações, e portanto reconhecemos nossa iniquidade. O problema está no coração. Jeremias vai falar que o coração do homem é desesperadamente corrupto. O problema não está nas coisas que estão à nossa volta, o problema está em nós.
Pecado habita em nós. O nosso DNA foi quebrado, foi rompido por causa do pecado. Nós não somos mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Essa é a realidade. É muito interessante chegar nessas festas de fim de ano, né? Que coisa linda, que coisa bonita, quantos fogos, quanta alegria, quanto momento de confraternização, quantas postagens maravilhosas, quantas fotografias, quantos posts, quantas palavras de alegria. Mas se essa imagem do fim de ano é a imagem do invólucro, é a imagem da aparência, porque o coração continua desesperadamente corrupto e afastado de Deus. Essa é a nossa realidade. Negar isso é continuar retrocedendo. O problema está no nosso coração. Versículo 13: negar é rebelar-nos contra o Senhor, traindo o nosso Senhor, deixar de segui-lo, estimular a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações costumam conceber. É isso que o mundo faz, com muita maestria, com muita habilidade, através dos programas de TV, através das redes sociais, através da filosofia do mundo. É tentar maquiar a nossa realidade, é tentar fugir, é não confrontar a nossa situação de pecadores, é tentar fingir que tudo vai bem, mas não vai bem. E se continuarmos nessa mentira, o final disso é destruição. Não somos vítimas de nós mesmos, nós somos algozes de nós mesmos. Olha só o versículo 14 e 15: assim a justiça retrocede e a sabedoria fica longe, porquanto a verdade tombou na praça e a honestidade não consegue mais entrar na cidade. Não mais se encontra retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. O Senhor observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça. Ora somos vítima do pecado de alguém, mas ora somos nós a fazer outro vítima do nosso pecado. Essa é a realidade. Este é o ciclo maldito da nossa raça caída. E negar isso não vai resolver o problema. Negar isso, pelo contrário, só vai nos fazer andar para trás. Porque você pode estar perguntando: mas meu pastor, ou como a Eloá fala, meu pastorzinho, a série de mensagens não é sobre promessas? É aí que está a promessa do Senhor. Apesar de toda a nossa iniquidade, apesar de todo o nosso pecado, versículo 16: ele viu que não havia ninguém, admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Isso aqui Paulo traduz da seguinte forma: Deus olhou para todo mundo e não havia um justo sequer. Capítulo 3 de Romanos. Não havia um justo sequer. Essa é a realidade, este é o ponto que nós precisamos chegar para poder se apropriar da promessa das promessas que o Senhor nos deu. Está na parte B do versículo 16. Então, se há no versículo 2 um no entanto maldito, há um então gracioso na parte B do versículo 16. Há um então derramar da graça de Deus, do braço estendido, dos ouvidos sensíveis. Então usou o seu próprio braço para trazer livramento e a sua retidão como apoio. A salvação vem do Senhor. Não há esforço que venhamos fazer que nos torne dignos da salvação do Senhor. Somos pecadores, ponto. Reconheça isso. Este é o lugar bom para você estar. Este é o ponto de partida. Esta é a porta de entrada para a promessa do Senhor Jesus. Chega nesse ponto, reconheça, abandona todo esforço religioso. E eu quero dizer mais uma coisa: e muitas vezes, até nós que já chegamos na cruz, às vezes abandonamos o Evangelho da graça e nos abraçamos para este Evangelho do legalismo, um Evangelho falso, que tenta olhar para nós mesmos e encontrar alguma dignidade. Não há, mas isso não impediu a salvação do Senhor.
Para quem o rejeitar, versículo 17, 18 e 19. Haverá juízo sim. Capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18. A ira de Deus será realmente derramada. E quem pisa o lagar da ira de Deus é o próprio Senhor Jesus. O justo juízo um dia estará sentado no grande trono branco para julgar todos os mortos que um dia olharam para a cruz e falaram: eu não quero essa salvação. E não serão aniquilados, não, diz a palavra de Deus, que serão tormentados dia e noite, para todo sempre. Mas se você ainda tem vida hoje, é porque a porta da graça está aberta para você. Versículo 20: eis que o Redentor virá de Sião. A palavra Redentor quer dizer resgatador. Lembra de Ruth? Abandonada, mendigando, indigna, viúva sem perspectiva, cheia de dívidas, ainda sem nenhuma esperança. Aí chega Boaz, que é uma representação menor de Cristo Jesus, e mesmo tendo que assumir toda a dívida, todo o prejuízo, todo o peso de assumir aquela família que não era dele, Boaz foi lá e pagou o resgate. E trouxe Ruth para perto de si, para ser sua esposa. Assim é aquele Redentor que veio de Sião. Olhou para mim e para você. Olhou para a nossa miséria, para o nosso pecado. Olhou para o fedor do pecado que sobe das nossas entranhas. Olhou para a praga e a lepra que nos consome. E mesmo sabendo que Ele mesmo seria maldito naquela cruz, Ele não reteve os seus braços. Ele veio para nos redimir, Ele veio para nos resgatar. O nosso Salvador veio de Sião. Os que em Jacó se arrependeram dos seus pecados, asseveram o Senhor: quanto a mim, olha a grande promessa, essa é a minha aliança. A primeira aliança que Deus fez com a humanidade dependia da humanidade ser digna do Deus que Ele era. Ninguém conseguiu. A aliança foi rompida não por Deus, mas por nós. Mas a segunda aliança, o mediador não era um homem qualquer, era o próprio Cristo Jesus, que se tornou homem mesmo sendo Deus. Desceu do seu trono de glória, assumiu a natureza humana, foi confundido como homem. Não havia formosura, em Isaías capítulo 53, não havia nele algo que o atraísse, mas ele se tornou como um de nós, tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e esta nova aliança em Cristo Jesus. Olha as promessas, não mais o profeta, mas o meu próprio Espírito. Versículo 21, que está em mim, agora está em vocês também. O meu Espírito agora estará em vocês, a partir da sua entrega, a partir da sua redenção em Cristo Jesus. Você será visitado, será batizado, será selado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que habitará em você, que fará em você morada, que será o seu amigo, o consolador, aquele que andará ao teu lado. Mas a palavra que antes estava na sua boca estará também gravada no seu coração. Não é só uma mudança estética, é mudança no caráter, é mudança no coração. Andar com Cristo Jesus é transformação profunda, não é religiosidade, não é mudança no comportamento simplesmente por fora, é mudança no comportamento a partir da mudança do caráter em Cristo Jesus. Porque o Espírito de Deus agora habita em nós e nos conduz pelas melhores escolhas, pelos melhores caminhos. Há o Espírito de Deus, há a palavra na boca e no coração, há geração de filhos. Nem dos teus filhos e nem dos seus descendentes serão apartadas dessa. Ou seja, nós agora somos chamados para gerar novos filhos em Cristo Jesus, filhos espirituais, seguidores de Cristo Jesus, desde este momento e toda a eternidade. É uma promessa que seus benefícios, o incrível das promessas de Deus, não somente são os benefícios que elas trazem,
mas aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é um Deus soberano que não muda. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquele que meu Pai me deu, eu receberei. E quem vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei. Querido, se você for olhar lá em Romanos capítulo 3, nós vamos encerrar com esse texto. Romanos capítulo 3, Paulo inspirado com esta palavra. Então ele resume isso tudo que nós aqui falamos e aprendemos a partir do livro de Isaías, da profecia de Isaías. Isaías era uma profecia, algo que viria a acontecer, que estava para acontecer, mas agora Paulo escreve a partir do acontecimento, daquilo que já aconteceu, que já está consumado, que já foi concluído. Qual a conclusão? Capítulo 3, versículo 9. Qual a conclusão então? Estamos nós em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentio ou qualquer ser humano, todos nós estamos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum ao menos. Não há uma só pessoa que entenda. Aquela mesma lista ele vai resumir aí. Não há de fato quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como túmulos abertos, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados para destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos o que a lei diz, e diz que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale, e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Debaixo da lei de Deus, ninguém conseguiu cumprir. Somos todos pecadores. Pode se enquadrar nessa lista aí. Talvez você menos numa, muito mais na outra, talvez menos em alguma, mas também na outra. Nós estamos nessa lista. O nosso escrito de dívida nos condenaria. Portanto, ninguém, versículo 20, será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, confiando no seu próprio esforço religioso, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores. Mas se lá, no entanto, maldito, Isaías, nós temos aqui no versículo 21, um entretanto abençoado, gracioso da parte de Deus. Deus não parou aí, a história não parou aí, a desgraça não precisa ser final, a graça sendo derramado, se há pecado em abundância, a graça superabundante. Entretanto, nesses últimos tempos, é agora, hoje, para você, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, porque a lei estava na primeira aliança e dependia do meu esforço, da minha dignidade, mas eu sou pecador. Mas a lei e os profetas testemunharam dessa justiça. Que justiça é essa? Versículo de 22, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé, da confiança, da entrega, do arrependimento, do quebrantamento diante de Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que Ele fez na cruz foi para nos salvar, foi para nos resgatar. O amor de Deus é provado em Cristo Jesus, na morte dele. Você é amado, Ele não está com o seu braço encolhido, Ele não cruzou os braços, Ele não está com o ouvido, Ele está te ouvindo. Só basta que você clame, só basta que você se arrependa, só basta que você creia naquele sacrifício da cruz. E hoje mesmo o seu nome será escrito no livro da vida, e a bênção eterna de Deus será derramada sobre sua vida, e a promessa das promessas, Cristo Jesus, será o centro da sua história, o seu resgatador, o seu redentor.
Mas isso não foi de graça. Deus não pegou o Luciano, cheio de lepra do pecado, e passou a mão na cabeça, tá bom, vou esquecer. Não, teve um preço alto, teve um custo, e foi pago na cruz, versículo 22. Deus o ofereceu a Jesus como sacrifício para propiciação, ou seja, para cobrir a nossa falha, o nosso pecado. Lá na cruz ele cravou o escrito de dívida que eu tinha em relação a Deus, por meio da fé, pelo seu sangue derramado, vida derramada, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, é graça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Você quer as promessas do Senhor na sua vida? Você quer começar o ano seguro, firme, como nós cantamos aqui, firmes nas promessas do Senhor? Você precisa abraçar, se apropriar da promessa das promessas, que é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para trazer você de volta com um braço forte a salvação do Pai em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos. Se você já tomou essa decisão, não precisa temer. Não há mudança, não há insegurança para aqueles que já se entregaram verdadeiramente a Cristo Jesus. Isso não muda. Se aproprie dessas promessas. Mas se você ainda não tomou essa decisão, é a hora. Hoje é o dia da graça. Hoje é dia de salvação, da sua salvação. Cristo morreu por você. Entregue a sua vida a Ele. Abra o seu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você é este pecador, com esta ficha corrida diante de Deus, indigno de Deus, da sua salvação e das suas promessas. Mas ao se considerar indigno, ao ser humilhado diante da cruz, Ele mesmo te exaltará como filho amado, por causa de Cristo Jesus. Basta que você abra seus lábios, confesse os seus pecados, reconheça Jesus como seu Senhor, aquele que ressuscitou para te salvar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Algum tempo atrás, essa foi a decisão de duas irmãzinhas, Marilene e Amanda. Elas aceitaram a Cristo Jesus, entregaram suas vidas para Jesus, e nessas caminhadas da vida, né, elas quase que tropeçaram na nossa igreja, né? Elas vieram conhecer a nossa igreja porque Edésio havia se convertido. Edésio era pecador como eu, longe do Pai, e se arrependeu, assim como eu, e o Pai o recebeu como filho. E foi uma mudança tão profunda que a Marilene e a Amanda falou: eu quero saber o que aconteceu na vida do meu irmão. E ela começou a vir e falou: pá, pastor, agora eu quero caminhar com vocês. E tomaram essa decisão. E a igreja recebeu elas com muito carinho. Quero que elas venham aqui à frente agora. E nós vamos agora chamar também a Fran e o Rafa. Já vim aqui para ficar. A Amanda fica aqui do meu lado e Maria, vou separar, gente. A Fran vai e o Rafa vai ficar aqui do lado da Amanda. Vou chamar até. O irmão deu muito trabalho, né, Amanda? Deu muito trabalho, mas aí está em nome de Deus. É um homem de Deus. É um homem de Deus que já está frutificando para o reino dos céus. Edésio vai passar esse pequeno certificado, e a Fran também para a Amanda. É um registro simbólico, né, singelo, da alegria de toda a igreja de receber vocês. Agora formalmente, né, porque vocês já são de casa há muito tempo, a família mesmo, nós somos somente uma igreja, há só um pastor, há só um corpo, há só um batismo, e vocês já fazem parte deste corpo.
mas vocês decidiram caminhar conosco nessa batalha, nessa labuta, de tornar o nome de Jesus conhecido nesta cidade, a partir deste lugar. A partir deste lugar, para todo estreito, em nome de Jesus. Amém. Recebe da mão da Edésia, recebe da mão da Fran, certificado. Que Deus abençoe. Pedir o Rafa para agradecer a Deus pela vida delas e louvar a Deus por estas vidas que Deus tem nos mandado e nos enviado. E que Deus nos dê condições de cuidar delas, né, Rafa? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, Deus, porque a tua palavra nos fala que o Senhor tem prazer, Senhor. Amém. O Senhor tem prazer, Senhor, em cada alma que se rende, Pai. Glória a Deus. Que reconhece que só o Senhor é Deus, Pai, que a tua misericórdia é abundante. E o Senhor, Pai, recebe, Senhor, nessa manhã, Pai, a vida, Senhor, da Amanda, Senhor, também da sua mãe, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor Deus amado, e conceda também a graça, Senhor, à tua igreja, Pai, a cada um de nós, Pai, para que possamos, Senhor, sermos, Pai, instrumentos, Pai, nas tuas mãos, Senhor, para auxiliá-las, Pai, nessa caminhada também, Pai. Amém. Abençoa também, Senhor, a vida do irmão Edésio, Pai. Abençoa, Senhor, teu filho, continua usando ele, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Amém. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor, esteja com cada um de nós e nos ajuda, Senhor, a levar, Senhor, a verdade, Senhor, do teu sacrifício, Amém. da tua palavra, Senhor, para todos aqueles que ainda necessitam ouvir, Senhor. Amém. Nós assim te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém.